Bom, gente, muito bom dia. Vamos lá. Pergunta que me foi feita. Professor, existe espírito no vácuo? Como ficaria um espírito no universo? Muito boa pergunta e pertinente. Vamos lá. A questão é o seguinte. Nós temos que entender que tudo no universo é preenchido pelo átomo. Ah, mas falam para mim que o vácuo é sem nada, nada, nada. Mentira. Então é uma das premissas que a gente tem que entender. Por mais que o universo esteja numa situação de vácuo, o vácuo não é algo, como é que eu posso falar? Absoluto. É como se fosse o seguinte, vamos lá, dentro do nosso planeta, fazer uma simulaçãozinha. Nós temos a concentração de átomos, um pertinho do outro, tá? Um pertinho do outro, ó. Isso aqui é um átomo. Se a gente pegar qualquer coisa, pedra, qualquer coisa, o corpo humano, a gente vai ver todos os átomos bem próximos um do outro. Qual que é a diferença do dentro de um planeta e fora, dentro de um vácuo, por exemplo? É que os átomos, eles estão dispersos, eles vão estar bem separados um do outro. Então o que acontece? Seria mais ou menos o seguinte, eu tenho uma bexiga, dentro do planeta a bexiga está desse tamanho que assim. No vácuo, o que acontece? Ele vai se dissipar. Sabe quando a gente esquenta uma bexiga, ela não aumenta de tamanho? É equivalente. Então, o que acontece? Professor, você acredita que possa ter o espírito no vácuo? Não, não acredito. Por isso, olha só que interessante, por isso que o nosso lar, ele não está lá nos céus dos céus, ou seja, no próprio universo. Ele está numa camada na altura mais ou menos das nuvens. Por quê? Porque na altura mais ou menos das nuvens, eu já tenho uma rarefeitação, certo? Ele não fica tão concentrado, ele já fica um pouco mais rarefeito. Tanto é que se eu vou subir numa bexiga, ela vai expandindo. Certo? Por quê? Ele vai se dissipando, ele vai ficando mais longe um átomo do outro, ok? Aí dentro disso eu tenho a altura mais ou menos do nosso lar. O nosso lar estaria mais ou menos o quê? Na altura do quê? Das nuvens. Então o meio termo, o universo aqui e aqui está aqui, e o das nuvens? E os das nuvens? O das nuvens seria um pouco mais próximo, mais afastado do que na parte central do planeta, ok? Tanto é que o núcleo do planeta é o lugar mais comprimido que tem. Então eu teria essa situação, num nível mais ou menos aqui de nuvens. Então eu posso falar que a densidade de um espírito, por ele estar, o nosso lar estar na altura aproximada, não é a altura das nuvens, a altura aproximada das nuvens, eu tenho uma densidade espiritual próxima e similar das nuvens. Então a densidade espiritual próxima das nuvens. E densidade espiritual próxima das nuvens. Então vamos lá, vamos tentar refletir uma coisa. Um espírito que está no nosso lar. Por que os espíritos não ficam andando e não fazem o nosso lar aqui junto conosco? Por que falam que os espíritos estão aqui, eles são mais densos? Simples, gente. É igual o exemplo da bexiga. Você tem que imaginar que o espírito, por ser uma molécula mais sutil, ou seja, mais expandida, o que ele faz? Ele é igual uma bexiga. Então vamos lá, eu tô ali, meu espírito ele tem, vamos falar assim, ele é grande, ele é todo gigante e tudo mais. Quando eu tenho uma bexiga, então essa bexiga o que seria? Seria a alma da gente. Então a alma seria o contorno em volta que segura o nosso espírito dentro daquilo, certo? Então o espírito fica dentro da nossa alma, se a gente pode falar assim dessa forma. Tá? Vai ter um monte de gente que vai me xingar, um monte de coisa. Mas, gente, mente aberta, vamos ver possibilidades, ok? Estão me fazendo uma pergunta, estou tentando dando um prisma sobre vários tipos de vertentes que pode ter. Então a gente tem que imaginar como se fosse uma bexiga. Quando um espírito vem para a Terra, automaticamente ele já se comprime mais. Vai ter uma força nessa alma dele para comprimi-lo. E ele vai fazer uma força contrária para manter aquela estrutura, aquela estrutura física.
Por isso que quando nós vemos seres trevosos, eles são um pouco menores do que os seres espirituais de luz. Isso é fato, gente. A gente olha, os seres trevosos, eles têm mais ou menos 1,60 m, 1,70 m no máximo, e você vê aqueles pequenininhos que parecem uns bichos, tudo é menor. Quando vem os seres de luz, é tudo 2 metros, 2,30 m. Por que isso? Por causa dessa expansão que eu tenho. Então aí a gente começa a falar assim, eles são mais densos porque eles estão na crosta da Terra, e os espíritos menos densos são por quê? Porque eles estão na altura das nuvens. Automaticamente, por tudo no universo ser formado de átomo e serem átomos, automaticamente eles pegam e se dilatam mais. Aí você fala assim para mim, mas professor, se eles são átomos, por que não se vê? Por que a gente não consegue enxergar eles? Ou por que eles têm umas características tão bem definidas, etc. Pode ser um monte de diversão. Aí eu falo para você, existe uma questão que é o seguinte, a gente não sabe de fato o que é um espírito de fato. Eu sei que eu vejo um espírito ou outro, quando me é permitido. Porque a minha visão, ela pega o quê? Reflexo de frequências luminosas. Então eu teria que bater o sol, uma luminosidade para refletir no espírito para eu poder enxergar. Mas para eu poder enxergar com o terceiro olho, eu detecto frequência. O terceiro olho não detecta frequência de luz. O terceiro olho detecta frequências diferentes. São frequências como se fossem ondas telepáticas, por aí. Aí o que acontece? Quando nós estamos vendo essa questão espiritual, a gente consegue perceber e visualizar um espírito, mas nem sempre a gente consegue ver perfeitinho. É raro às vezes que consegue ver perfeitinho. Eles podem vir, pode aparecer, pode. Mas quem vê os seres trevosos costuma ver de noite, de dia é muito raro, se vê de noite. E por quê? Porque à noite a gente consegue perceber sutilidades do pouco de claridade. Então, se ele tem um pouquinho de claridade diferente daquele breu, a gente consegue ver eles. Então, é mais ou menos isso daí. Agora, voltando para a questão do universo. Então, em cima disso daqui, eu não consigo imaginar que a nossa alma pode ser suficiente forte para segurar um vácuo do universo que puxa com extrema força? Pode, porque a gente não conseguiu colocar roupas nos astronautas que conseguem segurar as moléculas do nosso corpo lá, concentradinho? Porque imagine a força que tem lá no universo uma roupa de astronauta, querendo puxar, fazer com que aquela bexiga fosse assim, explodisse lá fora. Tá entendendo? A alma teria que ter essa força. Tem? Não sei. É possível? É possível. Mas para facilitação, eu acredito que depois do nosso lar, ou eles estão em outro planeta, ou eles estão dentro de naves. Porque se for fora disso, gente, eu acho muito difícil dentro da física, tentando entender que tudo é um átomo. E aí você pega e fala assim, poxa, mas dentro de uma característica atômica, dentro de um vácuo, será que não pode ter? Será que o próprio plasma, será que a alma não seja um tipo de um plasma que ele consiga ter uma resistência XY, que tem uma característica de carbono, não sei do que? Tudo é possível. Eu não fecho as possibilidades. Mas dentro da lógica, eu não consigo ver outro céu acima da nuvem, ou seja, outro céu acima do nosso lar. Acima do nosso lar teria que ter as naves para criar um ambiente para suportar as características dos espíritos para que eles possam habitar-los. Aí eles podem criar roupas e vestimentas que o transformem em tipos de ETs. Então o ET seria um espírito usando roupa, assim como nós estamos dentro desse corpo, porque se nós ficássemos como espíritos aqui, a nossa sutileza não seria capaz de eu poder viver e experienciar uma situação de vivência em matéria. Então, esse é o ponto
pulo do gato e o ponto crucial da gente poder imaginar e entender que as possibilidades que tem. Por isso que a gente pega e fala que existe propriamente o ET, que são extraterrestres, porque os próprios espíritos são extraterrestres. Eles vivem fora da crosta da Terra. Se eles vivem no nosso lar, fora da crosta da Terra, são extraterrenos, porque não estão na Terra. Então os demônios seriam terrenos? Sim. E os anjos extraterrestres, porque eles estão fora da Terra. Eles visitam a Terra, mas não vivem na crosta. Automaticamente se subentende pelo dicionário que explica. Se o dicionário está falando assim, eu tenho que interpretar com o dicionário, só se amanhã ou depois muda o dicionário. Mas essa é a lógica. Então, professor, resumindo, você acredita que possa ter espíritos no vácuo? Não. Eu acredito que eles têm que viver em algum lugar, alguma orga. Estão vivendo na Lua, estão vivendo numa nave, estão vivendo em alguma coisa. Porque dentro do vácuo absoluto eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Porque precisaria ter uma densidade muito grande, uma força muito grande atômica para que os átomos ficassem grudados e não permitisse que saísse o espírito pulverizado dentro do universo. Esse é o ponto de vista, um prisma, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.